Olá, amantes da história, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em uma das operações mais ambiciosas e trágicas da Primeira Guerra Mundial, a Campanha de Galípoli, idealizada por um jovem e audacioso Winston Churchill. Essa ofensiva prometia mudar o curso da guerra, mas acabou se tornando um pântano de sangue, lama e desespero que forjou a identidade de três nações para sempre. Vamos entender como um plano genial no papel se transformou em um desastre monumental. Em 1915, a Primeira Guerra Mundial estava travada em um impasse brutal na frente ocidental. As trincheiras se estendiam por quilômetros, e qualquer avanço custava milhares de vidas. Buscando uma alternativa, Winston Churchill, então o primeiro Lorde do Almirantado Britânico, propôs uma manobra ousada. O plano era simples, mas grandioso. Forçar a passagem pelos Dardanelos, um estreito vital que liga o mar Egeu ao Mar Negro, controlado pelo Império Otomano. Se os aliados conseguissem, poderiam tomar a capital otomana, Constantinopla, hoje Istambul, e nocautear um dos impérios centrais. Além disso, abririam uma rota de suprimentos segura para a Rússia Imperial, seu aliado oriental que estava desesperadamente isolado. Churchill acreditava que uma poderosa frota naval anglo-francesa poderia bombardear as fortalezas otomanas ao longo do estreito e navegar direto para a vitória. Era um golpe que, se bem sucedido, poderia encurtar a guerra em anos. No papel, parecia brilhante. Na prática, foi o começo de um pesadelo. O primeiro grande erro de cálculo dos aliados foi subestimar seu inimigo. O Império Otomano era frequentemente chamado de o homem doente da Europa, uma potência em declínio. Mas lutar em defesa de seu próprio solo, de sua capital, era algo completamente diferente. Os otomanos, aconselhados por oficiais alemães, como o general Otto Liman von Sanders, prepararam uma defesa feroz. Eles minaram o estreito, reforçaram suas fortalezas e posicionaram artilharia móvel em locais escondidos. Em março de 1915, quando a frota aliada tentou forçar a passagem, foi recebida por um inferno de fogo e minas. Vários navios de guerra foram afundados ou danificados, forçando uma retirada humilhante. O plano naval havia falhado. A única opção que restava era uma invasão terrestre. Desembarcar tropas na península de Galípoli para capturar as fortalezas a pé. E aqui, o segundo erro fatal entrou em jogo. A geografia, a península, era um pesadelo tático, com penhascos íngremes, praias estreitas e um terreno rochoso que favorecia totalmente os defensores. Os aliados estavam prestes a caminhar para uma armadilha. Em 25 de abril de 1915, uma data que entraria para a história, as tropas aliadas iniciaram os desembarques. Forças britânicas e francesas atacaram em diferentes pontos, mas o desembarque mais famoso foi o do Anzac, o corpo de exército da Austrália e Nova Zelândia, em uma praia que ficaria conhecida como Anzac Cove. O que deveria ser um avanço rápido transformou-se instantaneamente em um massacre. Os soldados, carregando equipamentos pesados, saltaram dos barcos e foram recebidos por um fogo impiedoso de metralhadoras e artilharia vindo das posições elevadas, defendidas com bravura pelos soldados otomanos. As praias se tornaram verdadeiras zonas da morte, com a água do mar tingida de vermelho. Aqueles que conseguiam chegar à areia se viam presos, incapazes de avançar contra as colinas fortificadas. A ofensiva relâmpago se transformou em uma guerra de trincheiras estática, tão brutal quanto a da frente ocidental, mas com condições ainda piores. A vida em Galípoli era um inferno na terra. Durante 8 meses, os soldados enfrentaram um sofrimento indescritível. No verão,
O calor era escaldante, e a água potável era um luxo raro, muitas vezes racionada a menos de 1 litro por dia. Enxames de moscas, atraídas pelos milhares de corpos em decomposição que não podiam ser enterrados, espalhavam doenças como a disenteria, que dizimou mais homens do que as balas inimigas. A comida era escassa e de péssima qualidade. No inverno, o calor deu lugar a um frio congelante, com chuvas torrenciais que inundavam as trincheiras e provocavam casos de hipotermia e pé de trincheira. Os soldados de ambos os lados viviam em condições sanitárias terríveis, cercados pela morte constante. Mesmo assim, em meio a todo esse horror, surgiram momentos de humanidade. Há relatos de tréguas informais, onde soldados inimigos trocavam cigarros ou ajudavam a enterrar os mortos, reconhecendo o sofrimento compartilhado. Do lado otomano, a defesa de Galípoli foi um momento definidor. Sob a liderança geral do alemão Liman von Sanders, um comandante otomano em particular se destacou por sua genialidade tática e coragem. Mustafa Kemal, no primeiro dia do desembarque, ao ver suas tropas recuando, ele deu uma ordem famosa: "Eu não ordeno que vocês ataquem. Eu ordeno que vocês morram." No tempo que levarmos para morrer, outras tropas e comandantes podem tomar nosso lugar. Essa determinação implacável inspirou seus homens a resistir a qualquer custo. Kemal, que mais tarde seria conhecido como Ataturk, o pai dos turcos, previu os movimentos aliados, organizou contra-ataques decisivos e manteve o moral de suas tropas elevado. Sua liderança em Galípoli transformou-o em um herói nacional. Para os turcos, a vitória em Çanakkale, como eles chamam a batalha, foi a prova de que, mesmo em declínio, sua nação ainda possuía um espírito de luta indomável. Enquanto isso, para a Austrália e a Nova Zelândia, Galípoli foi um batismo de fogo. Pela primeira vez, esses jovens países, ainda sob forte influência do Império Britânico, lutavam em um grande conflito sob suas próprias bandeiras. Os soldados do Anzac ganharam uma reputação de bravura, resiliência e um senso de camaradagem inabalável, apesar de estarem lutando por uma causa britânica em uma terra distante. Eles forjaram uma identidade própria nas trincheiras de Galípoli. A campanha foi um fracasso militar, mas o sacrifício e a coragem demonstrados pelos seus soldados deram origem a um profundo orgulho nacional. O dia 25 de abril, o dia do desembarque, tornou-se o Anzac Day, o feriado nacional mais sagrado na Austrália e na Nova Zelândia. É um dia para lembrar não a vitória, mas o espírito de sacrifício, a amizade e o nascimento de uma consciência nacional forjada no fogo da batalha. Após 8 meses de combates brutais e sem nenhum avanço significativo, ficou claro para o comando aliado que a campanha era insustentável. Com o inverno chegando e as baixas se acumulando a um ritmo alarmante, a decisão foi finalmente tomada: evacuar. A retirada, executada em segredo entre dezembro de 1915 e janeiro de 1916, foi, ironicamente, a operação mais bem-sucedida de toda a campanha. Os aliados usaram truques engenhosos, como rifles que disparavam sozinhos com mecanismos de tempo, para enganar os otomanos e faz-los pensar que as trincheiras ainda estavam ocupadas. As tropas foram retiradas silenciosamente durante a noite, sem uma única baixa. Foi um final anticlimático para uma das batalhas mais sangrentas da guerra. Quando os otomanos finalmente perceberam, as praias estavam vazias, deixando para trás apenas túmulos, equipamentos abandonados e os fantasmas de uma ambição fracassada. Os números de Galípoli são chocantes e revelam a dimensão da tragédia. Estima-se que ambos os lados, aliados e otomanos, sofreram cerca de 250 mil baixas cada, incluindo mortos, feridos
e desaparecidos. Isso significa que 500.000 de homens foram vitimados em pouco mais de 8 meses de campanha, em uma área relativamente pequena. A campanha quase destruiu a carreira política de Winston Churchill. Ele foi rebaixado e se tornou o bode expiatório do desastre, carregando essa mancha por anos antes de sua redenção na Segunda Guerra Mundial. Militarmente, Galípoli foi uma lição dura. Provou que táticas de ataque frontais, herdadas do século XIX, eram suicidas contra as defesas modernas, como metralhadoras, arame farpado e artilharia bem posicionada. Também mostrou que o homem doente da Europa, o Império Otomano, ainda era uma força formidável quando lutava para defender sua terra natal. O legado de Galípoli é complexo e multifacetado. Para os aliados, foi um desastre militar de proporções épicas, um sinônimo de planejamento falho e desperdício de vidas. Mas para a Austrália e a Nova Zelândia, tornou-se a pedra fundamental de sua identidade nacional, um símbolo de coragem e sacrifício que os define até hoje. Para a Turquia, foi uma vitória heróica, um momento de orgulho supremo que impediu a queda de sua capital e deu ao país o seu futuro líder, Mustafa Kemal Atatürk. A península de Galípoli hoje é um parque nacional comovente, onde cemitérios de diferentes nações ficam lado a lado, em um testemunho silencioso do sofrimento compartilhado. Anualmente, turcos, australianos e neozelandeses se reúnem lá, não como inimigos, mas em um espírito de reconciliação, para honrar todos os que lutaram e morreram naquelas praias e colinas. Galípoli nos lembra que a guerra é mais do que estratégia e números. É uma experiência humana que destrói vidas, mas que paradoxalmente também pode forjar nações. Obrigado por assistir a este mergulho profundo na história da campanha de Galípoli. É uma história que nos ensina sobre estratégia, coragem e, acima de tudo, o imenso custo humano dos conflitos. Se você gostou deste vídeo e quer aprender mais sobre os momentos que moldaram nosso mundo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe seu comentário abaixo sobre o que mais te impressionou nessa história. Até a próxima! Se inscreva em nosso canal para mais vídeos.